Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 29 de dezembro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Jesus foi, em tudo, humano, menos no pecado. Ele foi obediente ao Pai. E, estando aqui no meio de nós, viveu as leis, os costumes e os mandamentos de sua época. Seus pais, Maria Santíssima e São José, viveram de forma simples, humilde e obediente às leis de Israel, que eles tinham aprendido de seus pais. E assim, após a purificação de Maria, a lei ordenava que o menino fosse até o templo para ser oferecido, consagrado ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Os sacrifícios, as oferendas, eram feitos de acordo com as condições financeiras do casal. Haviam aqueles que eram mais ricos, ofereciam bodes, touros, carneiros, cordeiros. Os que eram de classe média ofereciam cabritos e outros sacrifícios de menor valor. E os pobres, para não ficarem sem oferecer nenhum sacrifício, ofereciam aquele que era o mínimo do mínimo, ou seja, um par de rolinhos ou 2 pombinhos, que eram muito baratos, ou seja, a família de Nazaré era muito pobre, de extrema pobreza, mas pobreza somente financeira. Eram ricos na graça de Deus, no amor, na compaixão e na bondade. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Simeão era um senhor idoso, um judeu piedoso, como muitos outros de Israel. Eles aguardavam a vinda do Messias. Viviam de forma simples, humilde, vivia na presença de Deus. E o Espírito Santo estava com ele. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. No meio daquela multidão de peregrinos ao templo de Jerusalém, Maria, José e o menino Jesus passaram despercebidos pela grande maioria do povo, mas não para Simeão e nem para a profetisa Ana, pois eram pessoas de Deus que estavam esperando a vinda do Senhor. Viviam a santidade, a simplicidade, e Deus não passou despercebido na vida deles. Eles foram capazes de perceber a vinda do Senhor. E então Simeão disse: Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. Aqui é importante dizer que Simeão profetizou que Jesus seria o Salvador de todos, o Salvador de toda a humanidade. Pois quando ele chama Simeão de luz, a luz ela não seleciona onde ela vai iluminar.
A luz não faz exceções e nem escolhas. Ela ilumina a todos que estão no seu alcance. Jesus, sendo luz, vai iluminar a todos. Iluminar a todos que o amam, que o respeitam, que o adoram. E todas as nações irão receber a salvação. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão abraçou o menino, o abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Simeão termina sua profecia dirigindo uma palavra a Maria Santíssima, dizendo que uma espada transpassará a sua alma, pois Jesus, sendo fiel, irá sofrer muito, irá morrer e ressuscitar. Maria ouve, contempla. Maria é aquela que, no seu silêncio, quer fazer a vontade de Deus e tudo aceita por amor. Que possamos, como Simeão e Maria, viver a simplicidade, a fé e a confiança em Deus que nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.